Bem-vindos para mais um vídeo. E antes de começar, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo se você gostar, mas sem delongas, né? Esse livro aqui, né, que é o Livro dos Anseios da Sue Monteith, que é a autora do best-seller A Vida Secreta das Abelhas. Eu gosto muito dessa capa, acho ela muito bonita. Mas enfim, eu tô lendo esse livro aqui desde março e agora eu tô em 87%, eu acho. Falta só isso daqui, ó. Tá dando reflexo. Falta só isso aqui. Eu ia gravar antes esse vlog. Eu acabava esquecendo ou eu não, sabe, não tava conseguindo gravar. Então, finalmente eu vim gravar aqui pra vocês. Eu tô com o meu tablet aqui do lado porque eu escrevi um pouco da história pra eu não me perder no raciocínio, porque às vezes eu quero contar uma coisa que tá lá pra frente e daí vocês vão bugar tudo. Mas enfim. A história, então, se passa primeiramente porque ela é separada em partes, né? Então, a primeira parte, só deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, que primeiro tem um mapa, que é bem interessante porque é a Palestina e Egito na época de Jesus, e é muito bom porque aí a gente consegue raciocinar onde é que estão as coisas, né? Então, uma coisa primeiro que se passa, deixa eu achar aqui no mapinha, meu Deus, cadê? Sou cega. Séforis, é bem aqui do mapa, tá? Então, é onde a gente vai começar a nossa primeira parte. Séforis, 16, 17 depois de Cristo, né? Então, a gente acompanha a história da Ana, que o pai dela, o Matias, é chefe dos escribas, que conselheiro ali do Antipas, é Herodes Antipas, um negócio assim. Vou chamar ele só por Antipas, que é mais fácil. Esse cara aí, ele prevalece os romanos, né? Que lá tem uma cidade de judeus, porém os romanos que comandam. E o povo não gosta nada disso porque é impostos altos, tipo assim, a galera não tem liberdade, é uma coisa muito triste de se ver. E aí, temos a tia dela lá também, a Ialta, e ela meio que foi expulsa porque ela era de Alexandria, no Egito. Deixa eu mostrar aqui no papinha pra vocês. Ela é daqui, ó. Ela era daqui e ela veio parar aqui, tá? Porque a Ialta é irmã do Matias. E o que acontece é que tem o Aram, que é o filho mais velho ali. Daí tem acho que o Matias, depois a Ialta. O Matias ali eu não sei, mas eu sei que o Aram é o mais velho. E ela vivia, e o Aram é de Alexandria também. Que a Ialta aconteceu algumas coisas que eu vou contar depois. E ela foi expulsa. Tipo, ela foi meio que. E lá era muito assim, a galera falava, tipo, ai, você é uma assassina, você é não sei o que, não sei o que, e o povo acreditava. E aí podiam condenar uma pessoa só pela pessoa falar, né? Bem loucura. Enfim, daí ela meio que foi exilada na Galileia, ali com eles, né, em Séforis. E ela tá vivendo lá e a mãe da Ana, ela é muito, tipo, muito chata, ela é muito. Como é que eu... Ela não parece não gostar muito da Ana, ela gosta mais do Judas. Sim, o Judas. O Judas é o irmão adotivo da Ana. Os pais dele foram mortos por romanos. Na verdade, o pai foi morto por um romano e a mãe foi escravizada. E acabou que ele foi parar com a família deles ali. E a mãe da Ana sempre gostou mais dele do que da Ana própria, né? Tanto que na página. É bem a primeira coisa que eu marquei aqui ainda. Ainda a galera diz assim: uma criança tão inadequada quanto eu precisava ser explicada, no caso da Ana. Meu pai sugeria que Deus se distraíra enquanto me tecia no ventre da minha mãe, por engano conferindo-me dons destinados a alguns pobres meninos. Não sei se ele se dava conta de como ofendia a Deus, responsabilizando-o por esse grave equívoco. Por quê? Porque a Ana, ela gostava muito de escrever, ela queria ler, e obviamente ali naquela época as mulheres não podiam fazer isso, elas eram mais tipo de casa, só serviam para parir. E às vezes, né, casamento arranjado, nem sempre por amor. E aí acabou que a Ana, tipo, o pai dela, o Matias, acabava deixando ela escrever e tal, por controvérsia da mãe, que ela odiava isso. Ela, tipo, minha filha não vai ser isso e tal, mas acabava que ela tinha que ceder. E aí, um belo dia, a mãe dela chegou pra ela e disse: se arrume que a gente vai no mercado com teu pai e tal. E ela achou isso super estranho. Até que eles estavam caminhando no mercado e o pai da Ana, o Matias, estava mais longe com um cara chamado Natanael. E ele era bem mais velho. E a Ana ficou desconfiada, tipo, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando?
E aí ela descobriu que o pai ia fazer, tipo, uma negociação para um casamento arranjado para ela. E ela ficou, tipo, como isso, sabe? Tipo, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero casar agora, porque ela tinha 14 anos, se eu não me engano. Aí o cara só queria um outro acordo, mas ele se viu de uma forma de se livrar da Ana logo. E aí foi nesse dia, no mercado ainda, que ela conheceu o Natanael, que ela caiu no chão, que ela conheceu Jesus também. E ela se apaixonou, assim, de cara por ele, por a sua humildade, por tudo, sabe? Pelo olhar dele. Tanto que ele foi perseguido por uns soldados lá romanos que escoltavam o Matias por ter encostado nela, mas ele conseguiu fugir e tal. E como a Ana era muito rebelde, os pais pegaram os papiros e tal e colocaram fogo pra ver isso, uma rebeldia dela indo pra longe. Só que eles não contavam que a Yalta descobriu isso, né, a tia, pegou alguns papiros, alguma coisa mais importante da Ana e escondeu no próprio quarto. E o Lave, que é um empregado lá, que sempre gostou da Ana, ajudou ela depois de um tempo. A Ana meio que bolou um plano. Ela disse, tá, eu vou me casar, eu vou me comportar, mas pelo menos deixa eu caminhar na montanha. E isso foi a desculpa dela para pegar aquelas papiros e tudo que ela tava escrito e cavar um buraco numa caverna e guardar lá. Só que ela ficou procurando a caverna perfeita para ninguém achar isso. E ela também tinha uma bacia de encantamentos que foi a tia dela que deu para ela, onde ela ia escrever alguma coisa do coração dela que ela queria que Deus olhasse para ela e em algum momento revelar. Ela achou uma caverna perfeita e naquela caverna ela encontrou Jesus rezando e ela conversou um pouco com ele. Na verdade, ela viu primeiro ele e foi embora. Daí depois ela começou a voltar naquela caverna esperando encontrar ele de novo e acabou encontrando num dia chuvoso e eles começaram a conversar e tal. E eles meio que criaram um vínculo. E ela ainda fala que ela não revelou pra ele que ela ia naquela caverna várias vezes de propósito pra encontrar ele, e ele achou que era meio que obra do destino, sabe? Enquanto isso, Natanael, né, tava ali sempre presente, porque a Ana ia se casar com ele, e ela tava com uma angústia, tipo, o que vai acontecer? Como é que eu vou fugir disso? Ainda a irmã dele foi lá verificar se ela não tinha nenhuma mancha, nem nada, e ainda ela se questionou, por que ninguém verifica ele, se ele é bom o suficiente pra mim, né? Ela sempre tinha esses questionamentos. E aí, chegou no momento que teve uma gripe horrível lá, que todo mundo tava morrendo, então todo mundo se trancou dentro de casa. Isso de todo mundo, né, ficar doente, Paulo Natanael também ficou doente e fraco. E a Ana, no primeiro momento, ficou feliz, né, que ele tava doente, quase morrendo, só que daí o cara se recuperou e ela voltou tudo aquela angústia, que ela queria se casar com Jesus e não queria se casar com esse cara. Outra coisa também é que o Judas, ele tava com os rebeldes, né, contra o pai ainda, né, porque o pai ajudava o Antipas com os romanos, né. O Matias estava ali junto com os rebeldes e tal, e ele sempre estava fazendo revoluções pela cidade, e isso causou uma má impressão no Antipas, e acabou que o Matias expulsou ele de casa, disse que ele não era mais bem-vindo. E aí a mãe deles, né, ficou super revoltada, e aí na página 34 eu vou falar o que ela fez. Ela fingia tornar-se estéril, ingeria artemisia, armina e até frutos de agnocasto, conhecidos por serem raros e de custo elevado. Ela acabou, era tipo uns preservativos daquela época que o nome dela era Chipra, que era uma escrava que também, só que ela era aliada da mãe da Ana, né, que mantinha escondido e tal. E aí ela falava assim, ó, eu mesma tinha ouvido as duas discutirem a lã que minha mãe havia banhado em óleo de linhaça e ingerido em si mesma antes que meu pai a visitasse e as resinas com que se esfregava depois. Diziam que as mulheres eram feitas para as duas coisas, ser bonitas e procriar. Tendo garantido a beleza a meu pai, minha mãe fez questão de lhe fosse negado a procriação, recusando-se a ter mais filhos. Depois de todos aqueles anos, ele nunca descobrira seus artifícios. Tipo, foi uma forma dela punir ele por ter expulsado, né, o filho deles e tal. E o Judas aí meio que desapareceu da vida e a Ana ficava um pouco ressentida por ele ter deixado ela lá, né, e nunca mais ter voltado. Só que aí o Judas aparece um dia e fala pra Ana que ele vai ajudar a impedir esse casamento a todo custo. E o que ele faz? O Natanael é conhecido por ter várias oliveiras e ele vai lá e taca fogo em tudo e ainda grita o próprio nome, tipo, eu sou filho de Matias, o chefe dos escribas. Pro Natanael ir lá e reclamar,
Só que isso não funcionou muito, ele foi lá e reclamou, isso foi antes da gripe e tal, da doença. Meio que não funcionou isso, o Natanael foi convencido pelo Matias que o Judas tinha sido expulso e que era pra continuar o casamento como se nada tivesse acontecido. Página 54, então eu vou contar pra vocês a história da Ialta, que o que aconteceu. Fui casada com um homem chamado Ruebel. Ele era um soldado da milícia judaica encarregado de garantir o cumprimento das leis romanas em Alexandria. Tive 2 filhos dele, mas ambos morreram antes de chegar a 1 ano de idade. Isso o deixou amargurado. Como não podia punir Deus com seus punhos, punia a mim. Eu passava meus dias ferida, inchada e temerosa. No sabá, ele tirava um descanso de suas crueldades e considerava virtuoso. Um dia, ele ficou doente e morreu. Foi uma morte tão abrupta e ageta que as línguas de Alexandria correram soltas. Seus amigos alegavam que eu havia matado para me vingar pelos espancamentos. E aí, obviamente, a Ana perguntou, e matou? E aí ela falou, lembra-se de quando eu lhe disse que em seu coração há um santíssimo lugar e que nele reside seus anseios secretos? Bem, meu anseio era por me livrar dele. Implorei a Deus que me desse isso, que tirasse a vida de Ruibel, se necessário, como preço justo por suas transgressões. Escrevi a súplica em minha bacia de encantamento e a entoei todos os dias. Se Deus fosse uma esposa, teria agido antes. Levou 1 ano para que tivesse piedade de mim. Você não matou seu marido, foi Deus, tipo, Ana respondeu. Daí ela, sim, mas sua morte foi fruto de minha súplica. Foi por isso que a alertei para tomar cuidado com o que escrevi em sua bacia. Quando o anseio de um coração é expresso em palavras de tinta e oferecido como uma súplica, ganha vida na mente de Deus. Mas essa é uma parte da história dela. Então, como aquelas más línguas estavam falando que ela matou o marido, o Aram, que é o irmão mais velho, ficou com vergonha disso e mandou ela pros terapeutas. E eles basicamente vivem na tranquilidade, lá é sagrados pros judeus e tal. E eles basicamente rezam, colhem os frutos deles ali, fazem, tipo, ficam na comunidade deles, todo mundo se ajudando. Daí tem os mais velhos e os mais novos, né? Que os mais velhos seriam mais, assim, na parte de ficar rezando mais, de ficar... dos seus estudos, eles leem, eles escrevem, e isso é para os ambos os sexos. E os mais novos seriam, tipo, eles serviriam, cuidariam mais do campo, etc e tal. E aí depois ela tava cansada de ficar lá, então meio que surgiu um acordo pra Ialta ir pra Galileia pra ficar com o Matias, entendeu? Só que o Matias não queria receber ela, mas teve que receber porque o irmão mais velho mandou, e era assim, tipo, tinha hierarquia, que se o irmão mais velho mandasse, meio que eles tinham que acatar. E foi meio que essa a primeira história que a gente tinha, o primeiro contato da Ialta, né? Ela não revelou totalmente o que ela sofreu, na mão de todo mundo, ela foi meio que revelando aos poucos pra Ana, né, no seu devido tempo. A Ana fez uma amiga chamada Tabita, ela era filha de um escriba abaixo do Matias, e ela, primeiro, na verdade, a Ana achou ela meio superficial, e depois que ela começou a conhecer a Tabita, ela viu que era uma pessoa simples, mas que era querida, e elas se tornaram amigas, né. E depois, com o tempo, assim, elas meio que não se viram por um tempinho, por causa dessa gripe que foi... meio que, né, ninguém poderia se ver. E a gente também tem uma revelação aqui que, na página 81, a Ana conta que às vezes ela, tipo, despertava de sonhos ou tinha visões do nada de algumas coisas que iriam acontecer. Ela tinha pressentimentos ou sonhos estranhos que depois de um tempo ela se ligava, tipo... Mas era coisas poucas, tipo assim, o pai vai chegar mais cedo hoje, o Judas vai, não sei, acontecer tal coisa, a mãe vai acontecer tal coisa, sabe? Tipo, nesse nível. E aí ela sonhou com... Na verdade não sonhou, ela viu uma língua, assim, e ela achou aquilo, tipo, uma língua enfiando na boca de alguém. E daí ela ficou muito, tipo, muito sentida. A mãe dela e o Lavi saem, tipo, voltam do mercado. E ela fica, tipo, por que vocês estão estranhos e tal? E aí a mãe dela conta que encontrou a Tabita se esgoelando no mercado, na frente de todo mundo, dizendo que um soldado dos romanos e tal, do seu pai, tinha abusado dela, né, tinha estuprado ela, e que, tipo, isso era uma vergonha e ela queria justiça, só que naquele tempo a mulher tinha que ficar quieta. E aí os pais dela trancaram ela dentro de casa e a Ana ficou, tipo, muito revoltada porque ela não conseguia ver ela. Então um dia meio que ela escapou, foi até a casa dela, né, da Tabita,
e meio que exigiu, disse, porque meu pai é chefe dos escribas, pelo menos isso ele ajudava de nome, né? E entrou lá. E aí ela encontrou a Tabita num quarto trancado, com uma bacia do lado. E essa bacia estava cheia de sangue. E quando ela foi conversar com a Tabita, ela percebeu que os pais tinham arrancado a língua dela. Tipo, cortado, na verdade. Não arrancado, cortado no meio. Muito pesado, muito pesado. E aí ela ficou muito revoltada com aquilo, com aquela injustiça que a Tabita tinha sofrido. E aí a mãe da Tabita brotou lá e disse não, porque a culpa é dela, ela não devia ter falado pra ninguém, agora isso é uma vergonha. A Ana se revoltou muito. E aí ela viu uma bacia. E aquela bacia era igual a 3 bacias que tinham sido roubadas de Antipas, que é tipo o Carão que queria ser nomeado o rei dos judeus. Então, ela pegou aquela bacia que estava coberta de sangue e jogou tudo nas paredes do escritório do pai da Tabita e disse, é melhor você ficar quieta, porque você não vai contar nada pro meu pai, porque senão eu vou dizer que eu descobri quem que foi o ladrão que roubou as 3 bacias. Daí a mãe da Tabita ficou quietinha no canto dela e acabou mandando Tabita pra um outro cara. Na verdade, a gente descobre que ela foi escravizada, ela foi vendida por um cara lá e escravizada. E aí a Ana não teve mais notícias dela por um tempo. Antes da febre ainda, Antipas deu um jantar, onde estavam Matias, a Ana e tal, só que as mulheres sentavam longe dos principais lá. E Antipas mostrou os prisioneiros que ele fez, né, os rebeldes, e tinha o Simão, que ele era tipo o cara, o líder, e o Judas estava entre eles. Então, o Judas foi, por consideração do Matias, ele foi considerado só prisioneiro, só que Simão ia pra forca. A gente conheceu também a Facélia, Facélia, a mulher do Antipas, e ela meio que também foi vendida por terras por esse cara, né, e ela não se considerava um cordeiro, né, e ela disse que a Ana também não era, e a Facélia, tipo, disse, não, eu te considero minha amiga e tal, apesar das idades diferentes, né, ela disse, eu te considero uma amiga, tudo mais, e as duas meio que ficaram, tipo, contra o cara, né, uma coisa meio, outra coisa pesada desse livro. Então, a Facélia, ela convidou a Ana para ir na casa de banho delas, né, que tem ali no palácio. Ela foi, né, convidada, mesmo que ela não podia dizer não, porque a mãe dela ia obrigá-la a ir. E aí, o Antipas estava espionando as duas, né, e casa de banho, tu sabe que fica pelada, né. Enfim, daí acabou que ele se encantou muito pela Ana e ele disse que queria um mosaico dela pra a casa de banho. Daí, tipo, não tinha como negar isso pra ele, porque ele era muito poderoso, tipo, ele era quase um rei, né? Só faltava ele ser nomeado pra tal coisa. Só que os judeus nunca iam aceitar ele ser considerado o rei dos judeus, né? Porque não ia ter isso, eles estavam super revoltados com o cara. E aí, então a Ana pensou, ela era muito esperta, ela pensou. E ela falou isso também. Ok, eu poso pro teu mosaico, desde que você solte o Judas, né? E aí ele primeiro não ia concordar, e depois a Facélia conseguiu meio que fazer com que ele parasse e pensasse que se ele liberasse o Judas, os judeus iam ficar um pouco melhor com ele. E ele até disse que o Simão não tinha mais a forca, ia ficar só prisioneiro mesmo, e ele liberou o Judas. E o Judas, na verdade, os pais descobriram isso e tal, e ele até ficaram... Não tinha muito o que fazer, né? Ela já tinha decidido, já tinha feito o acordo com ele, mas o Judas ficou muito triste por ela ter feito isso, sabe? Mas acabou aceitando depois de um tempo, e depois de um tempo ele também foi embora, dizendo que ele não ia aguentar seguir essas leis sem ser um rebelde, porque era isso que ele era, e que ele ia lutar do lado dos rebeldes, então ele foi embora novamente, só que isso a Ana disse que era visto, e ele perdoou ela, então ela ficou de boa. Outro dia que a Ana tava com a Facélia, o pai dela veio meio abatido, e aí ele revelou isso na página 126. Natanael se recuperou da febre, mas ficou enfraquecido, e meu fardo lhe comunicar que ele morreu hoje, enquanto caminhava por seu pomar de tamareiras, Ana. Então, obviamente, a Ana ficou muito feliz, só que ela não podia demonstrar isso tão descaradamente. Então, ela teve que mesmo que ela era só noiva do cara e só tinha, tipo, um contrato, ela teve que se vestir de viúva, de fazer tudo aquele luto e tal. Só que aí, meio que ela, sem querer, deu uma risadinha na frente da filha, né? Porque o cara tinha 2 filhas já e ela não ficou muito contente. E essa filha espalhou boatos sobre a Ana que eles já tinham se deitado juntas. E isso a tornava, tipo, uma meretriz, uma pecadora. E aí todo mundo começou a falar mal da Ana pela cidade, tanto que ela nem poderia sair mais. E
é muito impressionante como o povo conseguia acreditar em qualquer pessoa, sabe? Não, tipo, não quiseram pedir a opinião da Ana. Só falaram que é isso que aconteceu e deu, sabe? Um tempinho de Ana sendo a filha perfeita, super responsável, ela convenceu o seu pai a deixar ela ler e escrever de novo, né? E a mãe dela nem apanava mais, tipo, já tava fora por aí, porque ela queria muito esse casamento que rolasse. E aí temos a Ana encontrando com Jesus de novo e ela acabou contando tudo o que aconteceu. E ele falou assim, eu entendo, porque em Nazaré as pessoas acham, também me chamam de... Não lembro o que chamavam ele, mas diziam que ele não era filho do José, que ele era filho de Maria, mas que era com outro homem, ou foi feito antes do casamento, tipo, todas essas coisas, tanto que ele não conseguia, tanto trabalho em Nazaré, ele conseguia mais em outros ali, tipo, em Séforis, que eles estão ali, e que ele era carpinteiro, era pedreiro, era de tudo, ele fazia todos os bicos porque ele era um filho mais velho, então ele tinha que sustentar a casa, já que o seu pai tinha morrido. Antipas chama a Ana para contemplar o seu mosaico, né? E o pai dela, Matias, vai junto. E aí vemos outra revelação assim, ó, que eu fiquei tipo assim, pelo amor de Deus. Já que a Ana se tornou uma viúva, ninguém ia casar com ela, e ela ia se tornar um estorvo para Matias. Então o Antipas queria que ela se tornasse a sua concubina, que é nada mais nada menos que sua amante. Ela teria uma casa, ela teria tudo, só os filhos dela não teriam direitos como os filhos da Facélia teriam. Mas, obviamente, ela não queria aquilo. Só que o Matias, tipo, conversou com ela e disse não, porque é a última coisa, tu vai ser viúva, entendeu? Ninguém vai te querer. Então, acabou que ela pegou uma folha de papiro lá de marfim, um negócio muito louco, e fugiu. Disse, isso é meu pagamento, e fugiu. Vou até Jesus. E ela foi realmente até Jesus e ficou esperando lá, porque ele trabalhava no anfiteatro, construindo, no caso. Só que aí, um guarda lá do Antipas encontrou ela. E aí ela disse, ele começou a gritar pra multidão que ela era uma ladra, e aí a galera queria apedrejar ela. Começou a querer, tipo, começar a jogar pedra e tal. Só uma, tipo, acabou pegando no ventre, aqui no estômago. Mas aí o Jesus interferiu e disse, mas quem são vocês? Por que vocês acreditam na palavra desse cara e não dela? Começou a fazer o discurso, né? E aí meio que a galera começou a ficar desconfiada. Ele falou que não só o pai, a mãe, a irmã representavam ela, que ele também representava porque ele era o noivo dela. E aí ela ficou tipo assim, super, meu Deus do céu, ele disse que é meu noivo. Enfim. Só que ela ficou se questionando, e ele falou isso por só falar, ou realmente ele, tipo, vai ser meu noivo? Depois que ele ter falado que era noivo dela e tal, o povo ainda tava com as pedras na mão. E aí na página 150 ele falou, Jesus ergueu as palmas para eles. Aquele que não tem pecados, que atire a próxima pedra. E aí todo mundo largou a pedra, né, e tal. Na volta para casa, ela descobre que o pai foi rebaixado para um escriba normal, né, e ele ficou revoltado, a mãe ficou furiosa, porque pra mãe dela era uma glória ter sido essa amante do Antipas, né, pra eles seria muito bom isso. Ou que o Matias conversa com a Ana e pergunta, quem que é esse cara aí que disse que era teu noivo, tu quer que eu aceitar? E aí a Ana diz que sim. E acabou que não aconteceu, tipo, um noivado, não aconteceu nenhum casamento. Foi mais, tipo, assinado o contrato e foi uma transferência de casas, né? Onde a Ana e a Yalta estavam nesse contrato e a Yalta ia junto com a Ana pra Nazaré. Agora a gente vai pra segunda parte, que já é em Nazaré, 17 a 27 depois de Cristo. Aqui. E lá a Ana conhece a nova família dela, que são super simples, e aí a Ana percebe que ela era uma mimada, que ela não sabia fazer nada, então ela começou a aprender, e a Maria, mãe de Jesus, era uma pessoa que sempre ajudava ela. E aí lá também viviam, eu vou ler, morava, né, a Maria, o Tiago, que é o segundo filho, que tem 19, a sua esposa Judite, que tinha 15 anos, igual a Ana, sim, as duas tinham 15 anos, e o Simão, que tinha 17. E a Judite, ela não parava de importunar a vida da Ana, sumia coisa, só fazia, tipo, peça pra a Ana sair como mal, né, e ela se vingar, e aí depois a gente descobre, os passarinhos tão que tão hoje, e aí depois a gente descobre que, na verdade, o Jesus era para ter casado com a Judite, só que aí o Jesus disse que não queria se casar, que não sabia se ia se casar, e a Judite ficou meio chateada por ter sido recusada, e daí acabou que ela casou com o Tiago por conveniência, né, para não ser mais recusada ainda.
E aí ela ficou revoltada com a Ana por ela meio que ter sido escolhida. Eles já estavam casados há 1 ano quando a Ana revelou que ela não queria ter filhos, tanto que eu marquei ali página 177. Estavam marcados por decepção, que se abrandou lentamente até se esgotar. Pequeno trovão, Jesus disse. Não vou julgar o que sabe em seu coração, nem a escolha que fizer. Ele era muito assim, ele não julgava, ele sempre tentava entender o outro lado. Vez, então, que a Ana e o Jesus, eles foram fazer uma peregrinação para Jerusalém, que ainda se chamava, peraí que eu anotei, Pessac, acho que é assim que se fala, não sei. E aí eles estavam indo num trecho da estrada de boa e eles viram uma mulher caída. E quando a Ana e o Jesus pararam para ajudar, ela notou que era a Tabita. E ainda eles diz que um samaritano ajudou a carregar a Tabita até Jerusalém, e que meio que eles não, samaritanos e judeus não se davam muito bem, mas o cara realmente ajudou. E aí eles ficaram hospedados, né, a Ana, o Jesus e a Tabita junto, na casa dos amigos de Maria, que é o Lázaro e mais outras 2 mulheres que eu não lembro o nome agora. Quando eles foram fazer essa peregrinação, eles tinham que ir no templo. E aí no templo tu tinha que se lavar antes de ir ofertar o cordeiro. Só que o Jesus dizia que lá, eles cobravam taxas muito grandes, que não era visto, que Deus não ia pedir essas taxas. E aí ele viu várias pessoas deficientes físicas que não conseguiam chegar até o poço. E tanto que a Ana se repudiou, ela ficou não, sabe? Só que o Jesus parou, pegou todas aquelas crianças, todas aquelas pessoas e começou a ajudar eles. Pegou lá, lavou e largou de novo. Então a Ana viu que eles iam ficar um tempo ali. E aí depois eles subiram lá, né? E quando eles estavam voltando já com o cordeiro morto, que era um sacrifício, Ana e o Jesus viram uma viúva se lamentando que era era 3 moedas lá do dinheiro dele, só que ela só tinha 2. E aí o samaritano tinha dado uma moeda pra a Ana e eles usaram essa moeda pra dar pra ele. E aí a Ana lembrou de uma história, que o Jesus disse assim, que tinha libertado umas pombas e daí os pais tiveram que pagar. Então ela simplesmente foi lá, porque eles tinham vários cordeiros para vender, né? Para quem, quando eles, às vezes eles chegavam com o cordeiro lá e o cara dizia, esse aí não pode, tem que comprar um. Sabe? Tu tá vendo a corrupção, né? E aí ela simplesmente foi lá na grade e abriu assim e deu uma demandada de cordeiros. E ela só pegou o Jesus e saíram correndo e aí ele o que deu em ti? E ela, não, foi tu que me inspirou, tanto que contando pra família, eles estavam dando risada, porque ninguém sabia, né? Que ela literalmente deixou os cordeiros fugir e as outras vezes que eles foram, ela teve que passar bem longe dos cordeiros, porque, né, podiam reconhecer ela. Eles fecharam a Tabita com os amigos deles ali, porque era mais seguro pra ela, que era mais longe, né, do pai dela e tal, vai que reconhecessem ela em Nazaré e acabassem pegando ela de volta. Depois de um tempinho, a Ana descobre que ela tá grávida, ela, no primeiro momento, ela fica chocada e depois ela fica feliz, porque ela começou a querer essa criança. E aí o Jesus tinha que viajar muitas vezes, ele ficava às vezes 1 semana, 2 semanas fora de casa, porque ele precisava pescar e arrumar dinheiro para voltar para casa, para ter o que eles comerem. E a Ana, com 7 meses, começou a entrar em trabalho de parto, isso era muito antes do que esperado, e ele não estava em casa. E acabou que quem ajudou no parto foi a Maria, né, a Ialta, e a Salomé, que é viúva, que é irmã da Maria ou do José, não me engano, não lembro quem que é. Mas como, ela se tornou viúva, ela voltava pra casa deles ali, né? E ainda ela diz assim, ó, que ela falou, na página 200, ocorreu a mim, então, que minha mãe não ia querer estar comigo, e mesmo que quisesse, nunca colocaria os pés em uma morada tão humilde. E a Alta Maria Salomé, ali estavam minhas mães, e isso me emocionou, porque pensa, a mãe dela não ligava muito pra ela. Colocou o nome da criança de Susana, mas infelizmente ela morreu, ela nasceu morta, na verdade. E ali todo mundo, né, chorou, fez o luto. E aí é muito doido que ela tinha que ficar um período de quarentena que meio que ela não era, que ela era impura. E que aí ela tinha que esperar um tempão pra ir num sacerdote, pra ele purificar ela, pra ela poder conviver com as outras mulheres e com as outras pessoas. Só que o irmão, o Tiago, que era meio que o segundo mais velho que tava ali cuidando da casa, começou a implorar pra ele chamar o Jesus de volta, pra, né, o luto e tal, mas ele não queria, até que foi convencido, chamou o Jesus voltou pra casa e, ficou com o luto ali com a Ana, né? E aí a gente tem a outra revelação da Ialta, que ela disse,
Eu tive 2 filhos, 2 meninos que morreram, né? Mas eu tive uma menina que sobreviveu. E que ela tinha 2 anos quando o Arã tirou ela das minhas mãos, se chamava Shaya. E ele disse que ia arrumar um adotante pra ela e tal, e daí meio que ela expulsou. E ela pensava nessa filha o tempo inteiro. E que ela queria partir, porque ela começou a ter uns sonhos que a criança chamava ela. Essa criança ser encontrada pra ela ver o que tá acontecendo, porque esse foi o maior, assim... Tipo, ela ficava muito receosa, muito assim, mal, porque ela não encontrava a filha dela. E não sabia o que tinha acontecido, né? Se ela tava morta ou não. Fazia 7 anos que a Ana e o Jesus estavam casados, só que a Ana não tinha dinheiro pros papiros dela, então ela acabou que deixou de lado isso. Jesus sempre disse que ficava orgulhoso dela sobre isso, mas não tinha dinheiro, porque era comida e outras coisas, não tinha dinheiro para os papiros e tal. Acabou que a tia quebrou um vaso lá pra ela escrever e acabou que ele teve essa ideia, cerâmicas quebradas e deu pra ela escrever. Agora Jesus criticando abertamente os romanos e criando uma confusão por causa disso. Temos o Judas reaparecendo, dizendo que ele tinha uma esposa, ele tinha 3 filhos, só que ele veio pra dizer que a mãe deles tinha morrido, mas a Ana só chorou quanto contou pra Yalta e pro Jesus ali, ela só chorou naquele momento porque ela não sentia tanto remorso e tal pela morte dela, porque elas nunca foram muito próximas. Antipas e Matias começaram a bolar um plano para o Antipas se tornar o rei dos judeus, e isso ele ia casar com uma mulher lá que tinha descendência direta do rei dos judeus, lá o outro, que tinha sido já, né? E aí ele ia dar um chá de sumiço na Facélia, né? E como a Ana considerava ela amiga, ele pegou e escreveu uma carta que Jesus, Judas disseram que não era para enviar, mas ela acabou enviando. Com isso, a Facélia conseguiu fugir, só que daí todo mundo ficou revoltado, tipo, o Antipas ficou revoltado porque ela fugiu e começou a torturar todos os empregados e tal, até que um deles falou dessa carta que ela recebeu como um aviso e que era de Ana. Antipas declarou então que Ana era para ser presa, e aí meio que todo mundo ficou, tipo, chocado, né, porque ia fazer o quê? Só que eles já tinham bolado o plano. Por quê? O que aconteceu foi que eles ouviram sobre o João, que era o Messias, que na história diz que tem 2 Messias. Um deles que era para ser o rei dos judeus, que seria o Jesus, e o outro que era um sacerdote. E o João era um sacerdote, e Jesus decidiu seguir ele, tanto que é aí que ele descobre que ele seria o Messias, rei dos judeus. E aí ele acaba deixando Ana na casa, né, com eles ali, e ela ficou muito, tipo, ela ficou triste por ser abandonada, porque não aceitavam mulheres, mas daí o Jesus disse, eu preciso ir pra mudar isso, entende? E aparece depois de um tempo e disse que o Matias tinha morrido fazia 2 meses e que o Arã tinha mandado um tesoureiro pra vender as propriedades. E aí veio tipo, antes do pedido de prisão da Ana, foi um jeito da Yalta falar, não, ele vai voltar pra Alexandria depois, então eu consigo ir pra ficar pra procurar, né, a minha filha e tal. Daí lá, Ana vão lá pra Séforis de novo, e aí o Thiago fica infernizando ela, tipo, ai, mas o seu marido não concorda e tal, e daí ela fica, tipo, eu já esperei ele por bastante tempo, se ele voltar, voltou, eu vou ajudar minha tia. E aí ela vai lá e meio que ela mente muito pra ele, diz assim que ela tava grávida, pegou umas joias que era da... Tipo, eles invadiram a casa antes, pegaram umas joias que tinha lá e pediu pro Lavi vender pra chantagear esse tesoureiro, e acabou que ela conseguiu. Daí ela voltou pra casa. Daí quando ela voltou pra casa, Jesus tava lá, eles ficaram super felizes. Daí veio Judas com a notícia que o Antipas mandou prender a Ana. E aí eles bolaram tudo um plano, porque eles iam vir cedo ou tarde, então que a Ana e a Yalta e o Lavi iam ir para Alexandria para fugir do Antipas, e aí ela pegou aquele dinheiro que sobrou, levou um pouco e deixou um pouco com Judas. E disse assim, ó, Judas, tu patrocina o Jesus, só que não diz de onde é que veio esse dinheiro, diz que é anônimo, né, porque senão ele não ia aceitar, porque foi, tipo, roubo. Quer dizer, tecnicamente as joias eram da mãe dela, né, mas enfim, que era pra guardar um dinheiro pra quando fosse seguro ela voltar pra, né, pra Nazaré ou pra Jerusalém, voltar, no caso, enfim, né, sem perigo do Antipas e tal, ela recebeu uma carta. Isso já fazia 11 anos que eles estavam casados, tipo, muito tempo, e ela... Depois dela ter se separado dos pais, ela nunca mais viu ele, e eu acho que eu senti um pouco de falta disso, deles
verem que, querendo ou não, ela estava feliz na vida que ela estava vivendo, assim, só pra dar um pouco da cara dele, sabe? Porque ela disse que ela ia ser infeliz. E a única coisa, infelicidade dela é não ter os papiros dela pra escrever, porque o resto ela tava feliz. Agora, então, a gente vai para a terceira parte, que é Alexandria, Lago Maerotes, Egito, 28 a 30 depois de Cristo. Então, quando eles chegam lá, o Aram fica um pouco puto, porque ele ficou tipo, quem mandou elas virem? Ninguém mandou. Só que aí, óbvio que o Aram desconfiou que o tesoureiro dele recebeu propina. Mas, na verdade, a Ana defendeu. Ele disse, não, eu convenci ele, não sei o que, não sei o que. Só que, obviamente, ela fez isso porque daí esse cara ia dever uma pra Ana quando chegasse a hora. Também convenceu o Aram que ela ia ser uma escriba, que ela falava várias línguas, que seria uma escriba dela. E ia pagar 150, tipo, moedas do Egito lá, pra ficar na casa dele e se acabar, tipo, não ser expulsa. Só que aí a regra era, elas não podiam sair de casa. Então, como é que Alta ia procurar a filha dela e como é que eles iam... Ela acabou não conhecendo nada daquela terra de Alexandria por 1 ano e meio. A gente agora tem também a Panfile, que ela começou a se interessar pelo Lave, na verdade os dois começaram a se relacionar, e acabou assim, resumo da ópera, que eles estavam noivos, e eles meio que se casaram, mas eles não contaram pro Aram, porque estavam com medo de expulsarem ela, e também porque podia ser, né, o Lave pensando que podia ser uma boa tática para realmente o que aconteceu depois. Lave sempre disse também que mesmo que ele tivesse casado, ele ia levar a Ana e a Alta de volta para Nazaré e depois ia voltar, porque a casa dele agora era o Egito com essa mulher, né? Mas ela não ficou muito feliz com isso, né? Mas a gente pode ver a lealdade do Lave, que mesmo ele era um escravo na casa de Ana, mas ela sempre tratou ele, tipo, sempre tratou até bem comparado, né? E depois de um tempo eles começaram a relacionar e ele realmente começou a gostar muito dela. Isso, a Ana já estava com 27 papiros, que ela conseguia pegar um pouco de papiro do Aram, que ele tinha uma casa, tipo, de... Ele fazia papiros e tal. Ela achou que ele não notava isso, mas ele acabou que ele estava notando. E aí a gente tem notícias, né, depois de 12 meses, a gente tem notícias de Nazaré. O João, que seria o sacerdote, foi decapitado. Que a nova mulher do Antipas tinha uma filha. E essa filha meio que dançou pro Antipas e ele ficou muito encantado. E ele falou o que ela queria e ela falou que ele queria a cabeça do João. E ele foi decapitado. Só que aí a gente tem que o Jesus é muito mais poderoso que o João já foi. Que tem uma legião de pessoas seguindo ele. E que em algum momento essa merda vai estourar no ventilador. Porque ele tá, tipo, começando ali a ter muitos seguidores. E a Ana tá começando a ficar preocupada. Ela trabalha com o Tadeu, que é um escriba mais velho. E aí acaba que ele, tipo, ignora primeiramente que a Ana tá vasculhando os papiros que estão sendo guardados em segredo. E pra descobrir o que aconteceu com a filha, né, com a Shaya. E com a filha da Yalta, no caso. E ele acaba ajudando elas e encontra um atestado de óbito. Só que lá era normal... eu vou até desligar a TV aqui. Era normal eles fazerem, tipo, um atestado de óbito pra pessoas mais velhas, não numa criança de 2 anos. E a Ana achou isso estranho, e daí ela sonhou que aquilo realmente era estranho. E eles procuraram mais sobre, e aí meio que encontraram uma transação. Que era onde uma criança era vendida para casa da Isis Medicina, que era assim que era chamado, que era um templo, né, da deusa Isis lá no Egito. E que ela estaria lá. E aí isso recobrou, assim, que eles queriam procurar ela, só que eles não tinham como sair porque elas foram proibidas, né? E aí chega um dia que a Ana é chamada por Aram e ele diz assim que como ela tá fazendo um ótimo trabalho, ela não precisa mais pagar, ela agora é hóspede na casa dele e que ele vai viajar por 4 semanas. E o tesoureiro, que é o que tinha açoitado propina lá atrás, ia ficar de olho nelas. E aí eles conseguiram, né, ela chegou pra ele e falou, tu vai fingir que a gente não tá saindo, tá? A gente se comportou. Então ele não teve muito o que fazer, né? Fazer o que descobriram, né? Que ela tava lá na Isis Medicina. Porque não tinha, no papel não tinha escrito. Eles acharam o pai desse tesoureiro, onde disse que ele realmente fez a transação de venda e que ele se arrependia muito. Então disse onde é que ela tava naquele tempo. E eles já conseguiram de Varda ali um emprego pro Lave. Pra casar com a Panfile, ele tinha que ter pelo menos algum dinheiro, né? Pra sustentar. E daí,
a Yalta meio que fez um jogo psicológico ali e disse pro cara, ó, me perdoou por ter vendido minha filha, mas eu vou lembrar disso pra sempre, mas pelo menos eu consigo um emprego pra ele. E aí o Lavi não sabia grego, mas acabou que o Tadeu, que era o outro escriba, e a Ana ensinaram pra ele o grego. E ele conseguiu o emprego, né? Então, uma felicidade. E aí, todo aquele tempo que eles estavam soltos, 4 semanas, a Yalta não quis ir no templo. Quando faltava 2 dias pro cara voltar, né? Pro Aran voltar, ela decidiu ir. Aí o nome dela agora era Diodora, mas eu vou continuar chamando de Shaya, porque é o que eu mais vou lembrar. Então, primeiro ela ficou chocada e ela mandou elas embora, tipo, disse, não quero vocês aqui porque vocês estão, tipo, me atrapalhando e tal. E aí, a Yalta deixou isso por baixo. Seguiram a vida como se nada tivesse acontecendo, até que um dia a Yalta apareceu na casa do Aran e elas começaram a conversar. Daí o Lavi ficou escondido, né, num jardim, pra caso o Aran aparecesse, ou, né, na verdade elas queriam que a Shaya saísse antes, só que aí o Aran também tinha um espião lá, dentro da casa, e aí o Aran brotou lá, fez a Shaya prometer não voltar mais ali por eles, né, e não contar pra ninguém. Ela foi embora, e aí ele disse que ia acusar a Ana e a Yalta de roubo, na verdade ela de assassinato de novo, e ela de roubo, e trancou elas dentro. E foi embora. Não foi embora não, mas eu não sei onde é que ele foi. E aí o Lavi foi lá, destrancou elas. E eles bolaram tudo um plano. A Yalta disse que então era pra eles voltarem pros terapeutas, no caso ela voltar pros terapeutas e levarem ele junto. Que seria uma forma ali, eles iam proteger, porque os judeus não entravam naquele templo, como eu disse. Não é templo não, mas aquele lugar. Que era sargado pra eles. O Lavi ia levar elas porque era muito perigoso, só que daí, de novo, aquela mulher, a Anfili, começou a me irritar muito nessa parte, que ela ficou reclamando, tipo, ai, você vai embora, não sei o quê. E aí ela não ela queria, na verdade, a Ana e o Lavi convenceram ela a ficar na casa do Aran de novo, porque ele não sabia que eles eram casados, não sabia do envolvimento dela, disso tudo. E então meio que, tipo, fez ela ficar lá pra quando o Judas mandasse a carta pro endereço do Aran, ela pegasse e levasse pra Ana. Que daí ela saberia quando era seguro voltar, e a Panfila só fez isso porque o Lavi implorou pra ela, sabe? Só que ela era muito chata mesmo. Personagem que eu menos gostei. Então os terapeutas aceitaram as duas de bom grado. E, na verdade, a anciã, eu vou chamar ela de anciã, tá? Que é uma das mais velhas ali, que tem um pouquinho mais de poder. Disse, quer dizer, pra mim, assim, não diz muito que ela teria mais poder, mas eu acho que ela teria mais, assim, porque a galera mais obedece ela. Parece ser uma líder. Ela ia, tipo, eles fazem uma reza a cada 46 dias. E ela pediu pra a Ana fazer um hino. Só que a Ana achou que não ia ficar todo esse tempo, que ela ia ser chamada antes, né? Que o Judas ia mandar essa carta antes dos 46 dias. Acabou que o Aran descobriu que elas estavam lá, só que eles não podiam invadir, os soldados não podiam invadir. Então, e também ele disse, entregue elas pra mim, não sei o quê, porque ele era beneficiário, então, tipo, ele dava dinheiro pra aquela casa. Mas daí ela pegou e disse, negou o pedido, e ele parou de mandar dinheiro pra elas, mas isso foi uma coisa que, tipo, eles se protegiam lá dentro. Aí acaba brotando lá, na verdade, a anciã meio que mandou uma carta, e ela ia ficar muito feliz com a Shaya lá, porque ela tinha conhecimentos de curandeira, e que era uma das únicas que tinha lá. Então as três estavam felizes lá por enquanto. E aí o Aran tinha um espião dentro dos terapeutas. Né, que todo lugar, infelizmente, tem. E aí meio que ele falou, vocês podem rezar mais pra lá do lago. Só que mais pra lá do lago era já terra que não era protegida dos terapeutas. Então a Ana meio que avisou a Shaya, tipo, cuidado com esse cara aí, porque ele é um espião e ele tá querendo pegar nós. Só que ele não podia pegar ela e levar lá, entendeu? E aí eles meio que montaram um quartel na estrada e era o único lugar dos anciãos pra fora. Não tinha outro lugar pra ir embora. Então, se chegasse essa carta de Judas, eles teriam que fazer um plano mirabolante pra ela sair de lá, porque os soldados estavam esperando por lá. E, tipo, meses. Eles ficaram lá realmente acampados por meses. Só que o Aran, ele meio que não desistiu dessa caçada por não querer dar o braço a torcer e dizer que ele estava recuando. A Ana acaba faltando um dia para aquela reunião lá deles de festa e de reza e tudo mais, que eles ficavam a noite inteira rezando e proclamando e cantando para meio que sentir Deus, as deusas e tudo mais. E aí a Ana acabou conseguindo fazer o hino dela, porque na real a
A Shaya, ela meio que serve a deusa Isis, né? Uma frase que a Shaya falou pra Ana é: qual a diferença de nossos deuses e teu Deus? Deus tá todo lugar, entendeu? E aí ela escreveu na página 362, ela fez esse hino que eu vou cantar pra vocês. Quer dizer, não vou cantar, eu vou ler. Então, fui enviada do poder. Cuidado, não me ignore. Sou a primeira e a última, aquela que é referenciada e aquela que é escandecida. Sou a meretriz e a santa. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe e a filha. Não me encare na pilha de esterco e deixe-me ser descartada. Há de me encontrar nos reinos. Não tenho medo do meu poder, porque despreza meu medo e amaldiçoa meu orgulho. Sou aquela que existe em todos os medos e na coragem trêmula. E eu sou a incrédula e sou aquela cuja Deus é grandioso. Sou a existência, sou aquela que não é nada. Sou a união e a separação. Sou a continuidade e a desintegração. Sou a que todos podem ouvir e ninguém pode dizer. E eles meio que falam bastante de uma deusa ali, da Sofia. Ah, esse carregador aqui. Quer dizer, carregador é bom. Se fender o fio, tá me atrapalhando. Eles rezam bastante pra a Sofia, que é tipo uma... Não sei se é considerado Deus, mas a Ana, ela sempre tem muito isso com Deus, que ela não tem a fé fervorosa que o Jesus tem, que às vezes ela se pegou muitas vezes questionando a existência dele, o que ele pregava, o que ele queria dizer, por que ele deixava as coisas acontecerem. Mas ela, às vezes, ela falava dele, tipo, não dele, mas ela dizia: ah, Sofia, por favor, faz isso, ah, Sofia, que ela leu numa história, que ela acabou escrevendo muitas histórias de várias pessoas e tudo mais. E a anciã, ela entrou lá no quarto da Ana e disse que ela ia transformar os escritos da Ana em códices, que é mais uns livros. Ensinou a Ana a fazer e aí a Ana agora tinha 6, 7, 8 livros com tudo que ela tinha escrito já. E isso deixava feliz, porque querendo ou não, ela conseguiu voltar a escrever e tinha alguma coisa no nome dela. Ela não colocou Ana, filha de Matias, ou Ana, esposa de Jesus. Ela só colocou Ana. Queria mostrar para as pessoas o que ela era, né? Tipo, só a Ana, não filha nem esposa de ninguém. A filha, então, finalmente apareceu, trazendo a carta que a Ana tanto desejava. E aí ela mostra chata pra caralho de novo, porque ela ficou reclamando, dizendo: ah, eu fiquei muito tempo longe do meu marido, não sei o quê, e eu só fiz isso porque o Lavi meio que me importunou. E também ela disse que parecia que o Lavi era mais fiel à Ana do que a esposa dela, só que, tipo, pensa, ele sempre viu a história inteira da Ana e ele queria ajudar, né, como uma boa pessoa. A maioria das pessoas eu espero que façam isso. Tipo, ajudar os outros e tal, né, nesses momentos. A carta do Judas, então, página 369, eu vou ler pra vocês e primeiro vamos tirar as próprias conclusões. Querida irmã, espero que tenha recebido minha carta anterior e explicado por que não era seguro voltar. Nunca recebi essa carta. O perigo para você na Galileia ainda não passou por completo, embora tenha diminuído. Antipas está totalmente consumido pelo desejo de ser nomeado por Roma rei dos judeus. Na semana passada, entramos na Judéia em nosso caminho para Jerusalém, onde ficaremos durante o Pessac. Antipas não reina aqui. Venha até nós depressa. Pegue um barco com Lave até Jafa e siga para Betânia. Estamos hospedados na casa de Lázaro, Maria e Marta, onde a Tabita era para estar aí. O reino está ao alcance da mão. Vastas multidões na Galiléia e na Judéia agora aclamam Jesus. Clamam Jesus como o Messias. Ele acredita que a plenitude do tempo chega e desejo tê-lo a seu lado. Pediu-me que dissesse que está bem. Eu, no entanto, devo alertá-las dos perigos. A aparição do Messias dá coragem ao povo e fala-se muito em revolução. Jesus prega todos os dias no templo, e as autoridades judaicas destacaram espiões para nos vigiar assim que atravessarmos os portões. Se houver tumulto, a guarda no templo certamente vai prendê-lo. Jesus continua acreditando que o reino de Deus virá sem a espada. Mas sou tão cínico quanto o Zelote. Sei que não podemos deixar este momento passar. Se for necessário, farei o que for preciso nesse Pessac para garantir que as massas se ergam e finalmente derrubem os romanos. O sacrifício de um por muitos. No momento em que escrevo, estou sentado no pátio de Lázaro, onde sua amiga Tabita toca a lira, preenchendo o ar com a mais doce música. Jesus foi ao Monte de Oliveiras para rezar. Ele sente sua falta, Ana. Pede-me que envie seu amor. Esperamos por você, seu irmão Judas. Aí, Ana ficou muito apreensiva e ela foi conversar com a Yalta, né?
E aí ela fala, diga o que é, por favor, não posso fazê-lo. Então ela falou. Então a Yalta falou, Judas pretende ter sua revolução, Ana. Se Jesus não a realizar pacificamente, ele vai iniciá-la à força. A maneira mais segura de incitar as massas é fazer com que os romanos executem o Messias. Daí a Ana sussurra, ele entregará Jesus aos romanos. Tipo assim, aí vemos a merda pronta pra ir no ventilador, né? A Ana não sabe por que o irmão revelou isso, ela acha que, na verdade, foi meio que... Na verdade, ela não consegue, ela pensa várias coisas, mas não... Nada encaixa. Então, ela sabe que ela precisa voltar rápido. Então, acabou que, como a Panfila tá lá e um morador dos terapeutas morreu. Então, meio que ela vai fingir, a anciã vai fingir que esse cara queria ser enterrado fora dos terapeutas. E aí a Ana vai entrar dentro do caixão, né, vazio, e a Panfila vai levar ela pela estrada, vai passar porque nenhum judeu ou romano ousa mexer com os mortos, vai pegar ela, vai tirar depois do caixão, e aí o Lave vai levar ela até Jerusalém. A Panfila, de novo, não ficou muito contente, e ela ficou reclamando, tipo, lá mesmo, né, porque ela precisava desse... O plano principal era ela aceitar. E aí a Yalta chegou pra ela e falou, você sabe que... Porque ela tava reclamando que ela ia ficar 5 semanas longe do marido e tal, essas coisas. Aí a Yalta chegou pra ela e falou assim, você sabe que a Ana tá 2 anos longe do marido dela? E daí a Panfila acaba aceitando, né, porque ia ficar pouco tempo e tal, e a galera tudo explorou um plano pro Lave não perder o emprego. Então elas conseguiram passar pelaquela guarita e conseguiram ir. Então elas estão indo para caminho de Jerusalém, é onde eu parei. E também o que aconteceu foi que a Yalta e a Shaya iam ficar lá com os terapeutas e para ficar lá. E elas eram bem-vindas, no caso a Ana voltasse, ela era bem-vinda para ser recebida lá. E a anciã bolou tudo um plano. Ela ia falar depois de um tempo que a Ana tinha ido embora. E a Yalta se declarou que ela ia morrer lá, né? Não ia sair mais. Então isso era meio que uma desculpa pro Aranha, as tropas deles. Então espero que funcione. E eu parei na página... Quer dizer, eu parei na página não. Eu parei agora em Jerusalém, Betânia, 30 depois de Cristo. E eu parei bem aqui. E, opa, quase derrubei tudo. E olha, eu cortei, não sei se dá pra ver. Eu cortei os post-it no meio pra economizar mais. E eu só coloquei esse em amarelo grandão aqui, que é a traição de Judas, né? Que a gente sabia que ia acontecer em algum momento. Enfim, esse vlog tá enorme, vocês que vão ter que aceitar, né? Quem quer ver o resto da história. Mas agora eu vou me arrumar, não sei nem que horas são agora. Meu Deus, são quase 3, eu vou me arrumar rapidão. Porque eu vou ir no laboratório, porque eu marquei... eu marquei neurologista pra mim, porque ontem eu fiquei com uma dor de cabeça assim, ó... tipo, horrível, horrível, horrível. Então eu vou ir lá pra ver, né, o que precisa de exame e tal. Porque uma hora ou outra eu ia ter que ver o que aconteceu com a minha cabeça, né. Enfim, eu não vou levar o livro, eu acho, porque não vai dar muito tempo. Então eu vou deixar o meu livrinho aqui em casa. E acho que, quem sabe, mais de noite, quando eu voltar depois do GES, eu consigo ler e terminar essa história que eu tô louca pra saber, quer dizer, meio que eu sei o que vai acontecer, mas eu quero ver como vai acontecer, mas enfim, a gente se fala. Realmente terminei, né, e eu posso dizer que eu gostei do livro. Quem sabe o Simba deu uma atrapalhada aqui, porque ele tá no ambiente querendo atenção, e daí ele pode ficar mexendo na câmera, mas vamos lá. Então agora a gente vai pra Jerusalém, 30 depois de Cristo, mais especificamente Betânia, né, e já tava, tipo, quase acabando o livro. E aí a Ana chega lá e tal, na casa dos amigos deles, lá do Lázaro, da Maria, que não é a mãe do Jesus, uma outra Maria. Tem 3 Maria aí na história. Sabe aquele vídeo da galera, tipo, meu Deus, quem é esse personagem? Eu tava assim. Tem até uns personagens que eu fiquei meio bugada, mas enfim. Que eu não sabia se era irmão, se era parente. Eu fiquei, será que eu não li direito? Mas enfim, não foquei tanto nessa parte. E aí, ela chega lá e eles, não, descansa, não sei o que. Realmente, Jesus já devia ter voltado, mas descansa. Dela dormiu um pouquinho mais tarde, assim. E Simba, não. E acompanhou, daí o Lave, obviamente, sempre lá com ela. O Lave acompanhou ela até umas árvores lá, onde o Jesus estaria rezando pela manhã. E ela chegou lá e encontrou o Judas chorando. E aí ele admitiu, obviamente, que ele já tinha entregado o Jesus e que tinha um outro governante, deixa eu ver o nome, Pilatos, né?
E agora ele tá mexendo na Wingard. Simba. Enfim. Daí tinha o Pilatos, o governador, né? No caso, romano, eu acho. Pelo que eu entendi, é o romano. E ele era muito pior do que o Antipas. E aí meio que foi naquela coisa de tipo assim, o Pilates falou pro Antipas dar a sentença, mas acabou que o Antipas, que foi o governador que deu, tipo, eles ficaram jogando uma bola pra outra pra não, tipo, quando o povo se revoltasse, não fosse direcionado um pro outro, entendeu? E deu o veredito que ele ia ser crucificado. Então, quando a Ana chegou lá, ele já tava carregando aquela cruz, ela chegou perto dele, né, limpou o rosto dele e disse que ela conseguiu chegar perto dele e tal, mas depois ele não conseguiu mais por causa dos romanos e tal, lá dos guardas, e aí meio que elas fizeram uma corrente de mulheres e começaram a ir atrás dele, sempre dizendo que tava ali, daí a Maria também disse, sua mãe tá aqui. Fizeram aquela cena bem pesada de crucificar ele, né, pregar ele na cruz e levantaram ele lá, só que obviamente não deixaram a Maria chegar perto, só depois de um tempo que ele ficava muito tempo lá, eles deixaram as mulheres se aproximarem. E aí ficou um tempo ali até que ele parecia que a alma dele já tinha saído, né, que tinha morrido. E aí era, na verdade, eles iam pegar aquele corpo e iam jogar em uma caverna qualquer, assim, não iam dar muita bola. Daí o João, um discípulo dele rico, conseguiu comprar de um guarda, né, tipo, falou, não, a gente vai levar o corpo e tal. Levaram até uma caverna com quitinho ali, porque eles geralmente untavam os mortos, né, com ervas e tal, cheirosas. Só que eles tinham o que tinham lá, entendeu? Então eles untaram, deixaram ele na caverna, fecharam a caverna. E elas falaram que iam voltar mais tarde, né? Só que a Ana falou assim que ela já tinha se despedido dele naquele momento e provavelmente ela não ia voltar mais naquele. Porque ela não ia conseguir, sabe? Porque ela sentiu muita dor. E eles foram pra casa do Lázaro e da Maria e da Marta também, que eles moram junto lá. E aí eles começaram a contar as histórias de Jesus, assim, pra meio que dar uma afastada daquela tristeza que estavam. Aí o João aparece de novo olhou pra Ana e disse que tinha uma notícia ruim, outra no caso, e que o Judas estava morto, ele tinha se enforcado numa árvore. E aí, no primeiro momento, ela não queria ficar triste pela morte dele. Quando ela foi deitar, a Ana começou a chorar pela morte do Judas, né? Além do seu marido, mas do Judas também. E ela não chorou pelo Judas que traiu o marido dela. Ela chorou por aquele irmão que sempre estava presente, sempre estava tentando ajudar ela, né? Que voltava mesmo com o risco de ser preso para ajudar ela em alguns momentos. E que tirou um bracelete quando viu um homem machucado e deu o bracelete para ele. Ela sentiu falta daquele irmão. E aí a Maria começou a falar quando elas voltassem para Nazaré, né? E aí a Ana falou: olha, eu não vou voltar com vocês. Eu pretendo ir para os terapeutas de volta, porque eu sinto que lá é o meu lugar. Daí a Maria pegou e falou assim: ai, nossa, essa parte é triste. Pra mim é sempre triste quando falam isso. Tipo, a Maria falou: essa não é uma despedida, eu não vou me despedir de você, porque não vai ser a última vez que a gente vai se ver. E aí fala depois assim: mas essa foi a última vez que elas se viram. Eu acho isso muito triste, né? Mas tudo bem. Ia levar, né, a Ana até os terapeutas, porque ele sempre é o companheiro de viagem dela, porque mulheres não podiam viajar sozinha, né? E a Tabita pegou e disse que queria ir junto, ela já estava conseguindo falar um pouco melhor com a língua dela, né? E ela tocava lira. Ela tocava lira muito bem, acho que esse é o nome do instrumento, mas enfim. Aí a Tabita não tinha dinheiro, mas daí acabou que a Marta deu dinheiro pra ela e tal, deu tudo certo. E aí elas voltaram pros terapeutas, né? A Maria e o resto da família ali do Jesus foi pra Nazaré de volta. A gente supôs, né? Mas porque não fala muito depois que quando a Ana vai, não fala da família dele, mas acredito que aconteceu isso. E o Lave provavelmente foi pro Egito, né, com sua esposa. E pelo que eu entendi, ninguém mais se viu dessa história. Tipo, cada um foi pro seu canto e viveu sua vida. E não teve mais continuidade. Porque daí agora, aqui a parte finalzinha, assim, é só isso aqui, ó. Que é o Lago Maiorotes no Egito, 30 a 60 depois de Cristo, né? Que esse onde os terapeutas ficavam era ali perto de Alexandria, né, no Egito. Mas deixa eu ver se tem uma imagem no mapa que eu nem me liguei de olhar, né? Peraí. Não achei, mas diz aqui só Lago Maiorotes. No caso aqui tá o Egito. Aqui tá o Egito. Aqui tá Alexandria, tá? E aqui tá o Lago Maiorotes.
que é onde ficam os terapeutas. Enfim. Daí, Ana voltou lá com Tabita e aí o reencontro das mulheres foi muito feliz, assim. A tia dela, a Shaya, ficou... No caso, eles pararam do livro de chamar ela de Shaya, eles chamavam Diodora, é Diodora o nome dela, que virou, que ela cresceu e ouvindo esse nome, mas eu vou falar Shaya, tá? Porque eu não sei, eu preferi esse nome e vai ser esse nome porque eu vou lembrar dele, enfim. Então elas ficaram muito felizes de terem se reencontrado e começar a vida lá. Vocês podem estar se perguntando, mas o Aran não ia querer vingança? Ele até poderia querer, mas todo mundo duvidava que os homens dele quisessem isso, porque eles tiveram que acampar na estrada por meses, tipo, e nada acontecia, e era só aquilo, e duvidava e realmente não aconteceu. E aí, depois de um tempo, 2 anos tinham se passado, a Ana continuava com o seu luto, né, por Jesus, e ela começou a escrever mais livros, ela começou a escrever cópias dos livros dela para distribuir, tanto na biblioteca de Alexandria, para todos os lugares, propagar a história dela e tudo mais. E temos também o que? O Jesus apareceu para ela, e aí ela ficou meio assim, não sabia se era um sonho, se foi a mente dela, mas meio que ele fez parecer para ela assim que ele estava sempre com ela, que ele nunca abandonou ela e que ele sempre estaria lá com ela. Então ela acabou ficando em paz com isso. E pula para uma parte onde, deixa eu até ver quem que tava junto, a Ana, a Tabita e a Shaya, ó, o Simba aí. Simba, meu filho, venha, venha. Vem no colinho de mamãe, vem. Meu filho. Fez todo esse escândalo. Voltando. Vida de quem tem gato. Tava enterrando todas umas cópias desses livros num jarro. Era a Ana, a Shaya e a Tabita. E elas estavam comentando e tal, e daí no primeiro momento ninguém entende o porquê disso. A Ana já estava com 58 anos, de alguma forma ela diz que ela se tornou a líder dos terapeutas. E como vocês podem ter visto, passou muito tempo. E aí corta para uma parte que é a Yalta deitada assim perto de uma árvore, dizendo para Ana que era para ela enterrar os cadernos dela, que mesmo que ali eles estivessem seguros, ela nunca sabia o quão os homens poderiam querer apagar as histórias dela, porque ela só escreveu sobre mulheres que sofreram, e que mesmo que colocassem fogo em todos os livros dela, ou extraviasse alguma coisa, ela teria uma cópia de cada livro enterrado para caso alguém achasse ou precisasse pegar, e ela deixaria a localização com o próximo líder dos terapeutas, pelo que eu entendi. E aí corta pra parte que esse foi meio que uma despedida, que a Ayota falou isso, daí um tempo depois ela tava também deitada numa árvore, assim, encostada, e ela acabou morrendo, né? Foi uma tristeza geral, mas acontece, e ela já viu muita coisa. Então meio que isso foi o último pedido dela pra Ana, né? Pra os homens não apagarem a história dela. E também temos, acho que Lave mandando cartas pra ela, dizendo que a história de Jesus foi passada para todo mundo escutava o que ele tinha falado e todo mundo estava se erguendo, que mesmo com a morte dele, todo mundo continuava acreditando nele. Só que eu acho que eu marquei aqui, ó. Deixa eu ver, acho que esse foi o último aqui. É. Página 435. Falam de Jesus como se não tivesse sido casado. Lave me disse, refleti sobre aquele mistério por alguns meses. Seria porque eu não estivera presente enquanto ele viajava pela Galileia durante seu ministério? Seria porque as mulheres eram com tanta frequência invisíveis? Acreditariam que torná-lo celibatário faria com que parecesse mais espiritual? Não encontrei resposta, só a dor de ser apagada. Então essa aí foi porque ela, querendo ou não, assim, na história, né? Nessa história, no caso, ela fez um grande papel ali, né? Ela sempre estava do lado, só que sempre tinha empecilhos para fazer, tanto que, como eu disse, ela ficou muito tempo, tipo meses, às vezes ela ficava meses longe de Jesus, eles se encontravam, daí passava mais 2 anos, então, tipo, ela sempre teve que fazer a sua própria história, mas ela até ficou feliz por, olhando os livros dela, por o que ela conseguiu conquistar na vida dela, sabe, de conseguir escrever, de estar bem ali. E o livro termina, então, com aquela parte ali que eu disse, com a Ana enterrando eles chamam de códices dele, mas é tipo uns livros. E aí, a última frase que diz assim: o sol desliza pelo céu e a luz dourada escura se ergue. Olho a distância e canto.
Sou Ana, fui esposa de Jesus de Nazaré, sou uma voz. Uma coisa importante de falar sobre a nota da autora é que depois ela comenta sobre a história do que ela pesquisou, que tinha algumas coisas que realmente foram verídicas e tinha outras coisas que ela disse que ela inventou, porque não sabia se era verdade ou não. Tanto que ela fala aqui, ó. A história é imaginada, mas através de uma extensa pesquisa, tentei ser fiel aos aspectos históricos, culturais, políticos e religiosos. Há casos, no entanto, em que me distancio dos registros ou da tradição por questões narrativas. Então, tipo, ela fala algumas coisas, tipo, que realmente tinha um Antipas, mas que ele mudou o nome, tipo, da capital, os negócios assim, sabe? Outra coisa também, os terapeutas não foram fruto da minha imaginação e constituíam uma comunidade austera, localizada perto do lago Mareotes, no Egito, onde filósofos judeus se devotavam a preces, ao estudo e a uma interpretação alegórica e sofisticada das escrituras. Mas, obviamente, ela fala que tinha umas partes que ela inventou, que ela não sabia. Aí ela colocou os agradecimentos aqui, né? Então, agora eu vou dar a minha opinião. Eu gostei muito desse livro porque, no meu ver, me aproximou mais né, da história, porque as pessoas estavam, eu vi bastante gente reclamando sobre ser uma história de Jesus, de ai meu Deus, tão manchando a história deles, um negócio assim. Só que eu fico pensando assim, que se realmente Jesus aconteceu tudo, por que ele não poderia ser casado? Por que ele não poderia ter alguém? Sabe, ele ter alguém não tornaria ele menos espirituoso, menos, como ela disse, sabe, nunca vamos saber. Mas que. E uma coisa que eu disse, eu não sei se eu lembro, mas que eu gosto muito daqui, que simplesmente ela disse que, quando Jesus estava falando, que ele não entendia por que as pessoas propagavam tanto ódio. Deus era amor, por que a galera tava propagando ódio, sabe? Tipo, ele não entendia essas pessoas e ele odiava os corruptos, e é realmente isso que mostra, né? Porque até hoje a gente tem muitas pessoas que propagam o ódio em nome de Deus, só que é eu posso explicar. É o problema humano. Quem tem esses preconceitos é o humano, porque pra mim Deus é amor acima de tudo e é isso aí, entendeu? Então, gostei bastante. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra esse livro, agora eu não tenho certeza. Foi 4 ou 5. E eu li rápido, depois que eu falei eu quero ler, eu comecei a ler rapidão e quase chorei quando a Ana descobriu o que aconteceu com Jesus e tal, porque foi uma coisa bem pesada, assim. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog enorme. Eu ainda tô vendo pra editar ele, mas tem muito conteúdo, porque eu realmente falei bastante sobre detalhes. Desculpa se eu falei algum detalhe meio errado, tá? Porque realmente os nomes eu buguei no meio do caminho. Tem nome que eu não sabia se era irmão, se era o que era parente, mas enfim, acontece. E então curta, comente, compartilhe e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever, tá?